Olá, irmãos, olá, amigos. Aqui é o Nilson. Você está no canal Aí Vem o Noivo. Estava aqui no meu momento de meditação na Palavra de Deus, lendo o livro de Efésios. E eu senti no coração de gravar um vídeo, trazendo uma mensagem, reflexão. Nesse período aí de festas, né? Carnaval, que as pessoas às vezes perdem um pouco da vergonha, né? Muitos, né? E se divertem. Eu fiquei pensando, eu estava conversando até com a minha esposa, a Miriam, e perguntei para ela por que que há pessoas que têm uma sensibilidade maior para as coisas de Deus, para a palavra, né? E respeitam e obedecem a palavra de Deus, e por que que outros não têm essa mesma sensibilidade? Demoram às vezes a entender e uns não entendem, né? Eu estava aqui lendo agora Efésios capítulo 2, eu vou ler de novo. Eu vou ler novamente e gostaria de compartilhar essa leitura com os irmãos. Você que está aí no canal Aí Vem o Noivo, gostaria de compartilhar esse texto, né? Então vamos lá. Efésios capítulo 2, versículo 1 em diante. Ele lhes deu a vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Em Cristo Jesus. Eu, às vezes, vou dar uma pausa, né, irmãos, porque essa palavra mexe comigo, mexe muito comigo. Juntamente com eles nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isto para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. E vamos lá, tem mais. Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhas alianças da promessa, não tendo a esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus vocês, que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos, Ele fez um só. Na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz
e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto, porque por meio dela ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular. Nele todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário, dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada do Espírito Santo. Rapidamente eu quero trazer um parâmetro desse texto. Aqui é Paulo falando aos gentios sobre a graça, salvação pela graça de Deus, de Cristo Jesus. Hoje nós vivemos em um tempo, irmãos, que muitos querem ter razão, né? Muitos querem mostrar que tem conhecimento. Eu aqui no canal, a gente aqui bate muito de frente com essas coisas. A gente criou o canal nessa intenção de bater de frente com o sistema religioso, sabe? Eu fico muito triste e ver que o evangelho, não o evangelho genuíno, palavra de Deus, mas o evangelho que foi criado aí por uma geração que não conhece nada de Bíblia, como diz em Timóteo, que tem comichão nos ouvidos, sabe? Essas pessoas, elas têm criado um evangelho particular. Hoje são várias denominações, eu não estou criticando a quantidade de denominação, quanto mais igreja, melhor. Mas o problema é que estão se desvirtuando, porque cada local, cada comunidade, eu não estou generalizando, irmãos, porque tem muitas igrejas sérias, muita comunidade que prega o evangelho corretamente, mas tem muitos lugares que as pessoas elas estão abrindo mão de pregar o evangelho. Eu ouvi hoje vi um vídeo e no vídeo tava uma pessoa falando assim: hoje o evangelho está sendo pregado em alguns lugares como código, para não ofender as pessoas. Sendo que a palavra de Deus, ela fala que Jesus ele veio para trazer eu vou falar aqui uma palavra, mas não é exatamente essa palavra. Mas Jesus veio para trazer discórdia. Esse foi o motivo até pelo que ele foi crucificado. Ninguém crucifica uma pessoa que é boa. Se prega muito que Jesus é bom e Jesus é maravilhoso, irmão. Mas quem você já viu aí na sua vida, você que está vendo esse vídeo, sendo perseguido e até levado à morte por ser bom, por ajudar as pessoas? O real motivo pelo qual Jesus foi crucificado foi porque ele bateu de frente com o sistema, tanto religioso quanto o sistema do mundo, como a gente leu aqui. O príncipe dessa geração, o príncipe desse século. É do versículo 2, né? Versículo 1, aliás. No versículo 2. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Esse versículo é perfeito, irmão. Ele fala exatamente aquilo que eu tô falando, que eu tô tentando expressar aqui. Mas a gente tem uma esperança, irmão, de que, como Jesus mesmo falou, como Paulo mesmo falou aqui, eu tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre, tem pouquíssimas visualizações, as pessoas não veem, mas é um vídeo que fala sobre a oliveira. Fala sobre os galhos, os ramos dessa oliveira. Essa oliveira é Cristo, a raiz é Deus, e os galhos são os gentios, que nós nos incluímos, né, os gentios salvos, e os judeus.
sendo que os judeus foram os galhos iniciais, originais dessa oliveira. E por algum motivo se distanciaram, esses galhos foram se soltando. Mas galhos foram enxertados nessa oliveira, e esses galhos somos nós, que fomos alcançados pela graça e misericórdia de Deus. Lembrando que não é substituição. Não existe substituição. Nós não estamos substituindo Israel. Pelo contrário, nós estamos ocupando um espaço que nos foi dado pela graça de Deus. Porque a salvação, como a gente leu aqui, pela graça vocês são salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O Senhor Jesus, ele unificou. Quando ele morreu na cruz, as pessoas entendem muito, às vezes, de forma diferente, mas eu tenho uma forma que eu aprendi, de que a cruz foi feita no madeiro exatamente assim. Uma assim, outra assim. Isso aqui não é o fim. Isso aqui não é o fim. Ali não é o fim de uma era. Ali não é o fim de um rei, de uma pessoa, de um profeta, de um povo, de uma comunidade. Não é o fim. Isso aqui é o começo, irmão. Eu não sou judeu, irmão. Eu sou cristão. E congrego numa igreja evangélica. Embora eu não goste de usar esse nome. Eu sou cristão. Quando perguntam, eu falo, eu sou cristão, irmão. Porque os discípulos, eles não tinham igreja. Eles não falavam, eu sou... sei lá o que. Eu sou cristão, eu sigo a Cristo. Eu sou discípulo de Cristo, então eu sigo a Cristo, eu sou cristão. Eu não sigo uma placa de igreja. Tá? Então essa cruz que tá aqui, ela representa um início. Um recomeço. Jesus veio como uma restauração de um mundo perdido, que caiu lá em Adão. Ele veio para restaurar um povo que estava condenado. Esse povo somos nós. Mas não somos só nós. Os judeus também estão incluídos. A gente aqui no canal Venho Noivo, a gente fala muito sobre isso. Não existe duas igrejas. Não existe dois povos. Existe um povo que está distante de Cristo, que ainda não entendeu o real sentido da morte dele. Existe um outro povo que pensa que está próximo dele, mas muitos não estão, irmão. Porque a gente acha, e eu vou falar gente, né? Eu me incluo também, irmãos, como um contexto geral de cristão. Nós achamos... Eu tiro a igreja primitiva dessa história, tá? Essa geração mais nova, geração mais atual de cristãos, no Brasil principalmente. No resto do mundo, não. O povo lá é cristão de verdade, sabe? O povo lá é perseguido, o pessoal passa situação difícil, morre por Cristo. A gente aqui tem vida boa. Então, Deus unificou, irmãos, através daquele sacrifício na cruz, novamente. Ele reconciliou, ele juntou a cruz. Olha, madeiro, um lado e um outro. Isso aqui, irmãos, é a junção de dois povos que foram separados, mas que nunca foram dois, sempre foram um. Porque ele é a nossa paz de dois povos. Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na sua forma de ordenança para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade. Eu não vou dar mais sequência, porque vai ficar grande o vídeo e as pessoas não têm muita disposição de ficar vendo vídeos grandes, mas a mensagem que eu queria passar era essa. Quando você for ouvir uma mensagem, e aqui eu tô falando na boa, irmão, sabe? Com o maior carinho e amor.
Quando você ouvir uma mensagem na igreja que você congrega, ou numa igreja que você for visitar, ou na internet, em alguma mensagem, e você vê o povo judeu sendo atacado, e for falado lá que a igreja veio substituir Israel, que Israel vai ficar na tribulação e a igreja não vai. O irmão sabe minha posição quanto a isso, sabe que eu sou pós-tribulacionista, eu não creio que a igreja vai subir sem ninguém ver. Seus irmãos sabem, tem vídeos aqui no canal. A gente crê que a igreja vai passar como sempre passou, por lutas, perseguições, até porque essa cultura é só aqui na América do Sul e na América. Porque os coreanos, chineses, América do Norte, né, no caso, Coreia do Norte, aliás, China, Índia, os países do Oriente Médio, a Nigéria. Outro dia eu estava vendo Portas Abertas, esses dias eu estava vendo em Moçambique, um país que 95% do povo é cristão, mas o islamismo está tomando conta lá. E entraram alguns loucos lá, terroristas, entraram na igreja, fecharam a igreja e simplesmente decapitaram um a um 70 pessoas, entre eles homens, mulheres, crianças, idosos. Tá lá no Portas Abertas. A mídia não divulga essas coisas, né? Será que esse povo tá preocupado em pré e pós? Será que esse povo tá achando? Esse povo sofre a vida inteira, irmão. É uma discussão que às vezes eu nem falo muito mais aqui no canal. Já falei muito no passado, mas eu nem falo mais. Sabe por quê? Porque a gente tem que viver em comunhão, irmão. Eu congrego numa igreja que não tem esse pensamento que eu acredito que a maioria não tenha. A maioria dos cristãos no Brasil não é assim, são pré-tribulacionistas. Eu confesso que no começo, quando eu comecei a ler a palavra, entender as coisas, eu ficava revoltado, sabe? Chateado e enfim. Mas hoje eu tenho pedido graça a Deus e eu tenho convivido com as pessoas que pensam diferente. E Deus tem me cobrado isso, sabe? Viver em comunhão com os irmãos. Porque eu vou encontrar pessoas diferentes, pensamentos diferentes. Mas o importante de tudo isso é saber que Jesus Cristo está voltando. E seja eu pré, pós, seja lá qual for o pensamento teológico, o que interessa é que nós estejamos firmes na presença do Senhor e não achando, não nos gloriamos e acharmos que eu vou ser salvo porque eu sou melhor do que o povo lá, não sei de onde. Porque se for assim, irmãos, como eu já citei tantos povos aqui, esse povo está muito na nossa frente. Porque eles sofrem a vida inteira, são perseguidos e perdem a vida pelo Evangelho. Aliás, foi isso que Jesus falou. Que pelo nome dele, por causa do nome dele, nós seríamos perseguidos e perderíamos a vida. Essa é a realidade do Evangelho, irmão. O vídeo vai ficar um pouquinho grande, mas eu não estou preocupado, sabe? A mensagem veio, a palavra do Senhor veio, Deus me mandou. Eu fiquei aqui pensando, eu falo ou não falo, falo ou não falo, eu vou falando. Talvez uma ou duas, três pessoas ouçam. E se você for um desses que viram esse vídeo, saiba de uma coisa. Deus quer salvar você. Deus quer cuidar da sua vida, da sua família. Estamos em tempos de guerra, irmão. Estamos num período de batalha. Não há tempo de perder, não há se perder mais, sabe? Não devemos mais perder tempo. Nós temos aqui em mãos, ó, a Bíblia. Ela pode estar em livro, impresso, pode estar no seu celular ou na sua cabeça, se você decora. Não há mais tempo, irmão. Toda vez que eu vou orar ao Senhor e peço algo a Ele, para mim em particular, eu fico com vergonha de pedir. Primeiro que eu não mereço. Sou cheio de falhas, cheio de erros. Segundo, como pode eu pedir alguma coisa para mim, sabendo que tem pessoas morrendo, perdendo a vida, só porque creem em Cristo?
E o detalhe, eles perdem a vida, são presos, torturados como Paulo foi. Paulo ele foi preso várias vezes. Vários milagres aconteceram. Deus livrou ele da prisão por algumas vezes. E no final da vida dele, ele morreu decapitado. Por que que a gente, como eu estava dizendo, né, eu fico com vergonha de orar e pedir algo a Deus quando eu lembro disso, que pessoas estão perdendo a vida simplesmente porque são cristãos e não negam a Cristo. Tem muita gente hoje que está no período do carnaval negando a Cristo. Negando a Cristo, irmão. Não seja um desses, irmão. Você que está vendo essa mensagem, se o Senhor tocou no seu coração, irmão, pare o que você estiver fazendo. Se você não tem o evangelho na sua vida ainda, se você não é cristão ainda, ou se você por acaso é cristão, mas está desviado, já afastado, está no pecado, está no carnaval, está fora do caminho, dobre o seu joelho aí e clame por misericórdia. Ele vai te ouvir, meu amigo. Peça perdão pelos seus erros, seus pecados, suas falhas. Ele vai te ouvir e vai cuidar de você, como tem cuidado do seu povo. Amém, meus queridos? Eu vou encerrar, porque eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Peço que os irmãos compartilhem esse vídeo para alguém que precisa ouvir. Entenda que é a hora de esquecer os conceitos teológicos. Esquecer se o irmão pensa de um jeito ou de outro, desde que estejam dentro do contexto de que Jesus vai voltar e a igreja vai ser salva. E o nosso maior objetivo é alertar as pessoas a acordar. Tudo bem, meu querido? Fiquem todos com Deus. Obrigado por ter ouvido essa mensagem. E lembre-se de uma coisa. Aí vem o noivo. E ele vem, sim. Ele vem. Fiquem todos com Deus, irmãos.